Especialistas em economia defendem a flexibilização da quarentena em Ribeirão Preto. Os analistas acreditam que o município deveria seguir o exemplo de São José dos Campos, que autorizou a reabertura parcial do comércio já a partir da próxima segunda-feira. A partir do dia 27, São José dos Campos, no Vale do Paraíba, passa a ter um isolamento seletivo. Isso significa uma reabertura gradual do comércio na cidade. O novo decreto da quarentena permite funcionamento de escritórios, lojas, shoppings, salões de beleza e estética. Segundo o prefeito Felício Ramute, a flexibilização foi adotada de acordo com uma série de estudos e dados que apontam controle da pandemia. Um exemplo é o nosso número de leitos de UTI. São José dos Campos tem 3,8 leitos de UTI por cada 10 mil habitantes. É um índice muito acima, por exemplo, da França, quando iniciou a pandemia, que tinha menos de um leito de UTI por cada 10 mil habitantes, ou da Itália, e até um pouco maior do que a Alemanha, quando iniciou o seu processo de combate ao coronavírus, que tinham 3 leitos de UTI a cada 10 mil. É um número adequado. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos aproximadamente 9% desses leitos ocupados. 91% estão ociosos nesse momento. Então, a gente tem que ir dando um passo de cada vez para que a capacidade de atendimento possa atender, né? Os nossos médicos hoje estão preparados, têm todos os EPIs necessários e esse tempo do isolamento social foi importante para isso. Todos os dados científicos a cidade apurou para poder tomar essa decisão. Uma decisão onde as permissões temporárias de funcionamento é que serão emitidas. Então, os estabelecimentos não terão uma permissão definitiva. É uma permissão por 10 dias, onde a gente continua acompanhando os indicadores e aí a gente pode ir dando os próximos passos. Ou, se for o caso, até impedir a nova permissão para que a gente possa conter a disseminação do vírus. O chefe do executivo de São José dos Campos ainda afirma que para os estabelecimentos voltarem a funcionar, deverão seguir regras. Os funcionários devem usar máscaras, disponibilizar álcool em gel para os clientes, além de limpar frequentemente superfícies e escalonar o horário de trabalho. A ideia é que a economia volte a girar antes de um colapso financeiro. Para nós, a vida é muito mais do que apenas a saúde física e a saúde financeira. Tanto que a nossa equipe é multidisciplinar para analisar o Covid. Ela tem sociólogos, psicólogos, estatísticos, médicos epidemiologistas, médicos da iniciativa privada e do poder público, porque a gente acredita que a vida é muito mais, o conceito de vida é muito mais amplo e é importante para as pessoas agora verem uma luz nesse fim do túnel, apontando caminhos para eles saberem como que a vida pode voltar ao normal. Esse foi o principal intuito da nossa flexibilização. Eu fui comerciante e acredito até que, do ponto de vista econômico, essa atitude não vai trazer um resultado a curto prazo para o comerciante. Ele ainda vai ter suas lojas relativamente vazias, ele ainda terá problemas econômicos e financeiros. Mas, do ponto de vista psicológico, até é importante para o país, é importante para a cidade ver que existe uma forma de retomar as atividades com cuidado e sempre com aquele objetivo de preservar a vida no seu conceito integral. O que a gente tem que fazer é fugir dessa discussão saúde física e saúde econômica. Vida para nós é muito mais do que isso. Para esse economista, Ribeirão Preto deveria seguir esse exemplo. José Rita enxerga semelhanças entre os dois municípios, que são sedes de regiões metropolitanas e possuem quase o mesmo número de habitantes, cerca de 750 mil. Os dados sobre o coronavírus também são parecidos. São José tem 144 casos confirmados e contabiliza 4 mortes pela Covid-19. Ribeirão soma 5 óbitos pela doença e até essa terça-feira tinha 228 pacientes infectados. Eu, como economista, defendo a volta das atividades de forma progressiva, gradual, com responsabilidade, mas sim, todos que temos que trabalhar. O índice de desemprego que vai ser gerado a partir do que nós estamos vendo aqui é muito grande. Tá? Embora todos os esforços feitos para manutenção de emprego, vai ser muito difícil. Tá? Não só em Ribeirão, quando eu percebo em outras cidades também o que está acontecendo, a catástrofe anunciada é muito grande, se não voltar rapidamente às atividades. Então, o exemplo do prefeito de São José dos Campos é muito bem-vindo, acho que mais prefeitos poderiam seguir a mesma linha. Já temos uma cultura de isolamento
e todas as condições aí favoráveis para poder tentar retomar a economia. Especialista em gestão de negócios, Paulo Miranda também defende a flexibilização da quarentena, com a abertura gradual do comércio e das atividades não essenciais. As regras de isolamento, segundo ele, têm sido autoritárias, levando em conta apenas o conhecimento científico na saúde e não financeiro. Os pequenos e médios, e principalmente os pequenos, o impacto é altíssimo. E é 80% das empresas hoje no Brasil. Né? Essas empresas, ela em média tem 2 a 3 dias para ter a margem de lucro dela do mês. Você fecha ela 30 dias, como já foi agora, e 48 dias, como está proposto aí pela prefeitura, você matou 10 a 12 meses do ano dela de lucratividade. Ou seja, você decretou o fechamento dessa empresa. E muito me admiro que a Associação Comercial, o Sindicato das Empresas, não intervenha junto ao agente público colocando esses dados. Provavelmente o agente público não tem esses dados, até porque eles são alienados. Eles se preocupam muito pouco com a economia real, com o mundo real. A Prefeitura de Ribeirão Preto afirma que o município só pode ser mais restritivo que os decretos estadual e federal, e não o contrário. Dessa forma, as regras de isolamento permanecem como estão. Mas esse professor de Direito Penal e Administrativo afirma que a cidade tem total autonomia e aponta que a decisão de Duarte Nogueira em manter apenas serviços essenciais em funcionamento tem motivação política. Porque, do ponto de vista sob o ângulo jurídico, não há qualquer norma nesse sentido. Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal acabou de dizer que os municípios têm competência concorrente, né? Isto é, que o município pode legislar sobre a interdição de locomoção, o isolamento e a quarentena da forma como bem entender, de acordo com a realidade local. Em outras palavras, o município de Ribeirão Preto não está subordinado às diretrizes do governo do estado de São Paulo. Então, independentemente de opções partidárias, né, e de aí, eventualmente, o prefeito não querer contrariar o governo do estado de São Paulo, ele tem sim autonomia para liberar a atuação do comércio da forma como bem entender, com respaldo, inclusive, no julgamento da ADI 6341 pelo Supremo Tribunal Federal. Ximene Osório para o Jornal da Clube. E apesar do exemplo de São José dos Campos, a Prefeitura de Ribeirão Preto reafirmou que o período da quarentena segue até o dia 27.